de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Mais uma vez, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você está assim, dando glória para Jesus. Apóstolo Paulo, vamos considerar o apóstolo Paulo como um dos maiores escritores do Novo Testamento, tendo 3 epístolas paulinas. Paulo ele é um verdadeiro homem de Deus, um homem que nos inspira como verdadeiramente carregar esse chamado, carregar essa fé, carregar essa essência que é o Evangelho. E a sua carta aos Romanos, ela é muito interessante, como todas as epístolas de Paulo. A função de Paulo aqui é fortalecer os seus irmãos. É interessante que quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente vê um homem cheio do poder de Deus. A gente vê um homem cheio da autoridade de Deus. Só que, para quem conhece a história dele, da onde Deus o tirou, a gente sabe que nem sempre foi assim. Assim como eu e você. Quem olha para nós hoje aqui, crentes, adoradores, não imagina de onde Deus nos tirou. Se fôssemos falar de onde o Senhor nos tirou, muitas vezes sentimos vergonha. Às vezes tem pessoas que Deus ele resgata de um lamaçal, que muitas vezes nos sentimos envergonhados de dizer. Mas se é para a glória de Deus, devemos dizer de onde o Senhor nos tirou. Então quem olha para o apóstolo Paulo, vê um homem cheio do poder de Deus, não imagina, não conhecer a Bíblia de onde Deus o tirou. Sabemos que o apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo, em Atos capítulo 9, vai nos falar um pouco da história deste homem. A Bíblia diz que Paulo ele era um perseguidor da igreja, um defensor da lei. Paulo, da cidade de... Paulo ele está ali, cheio do poder de Deus, pregando a palavra do Senhor. Só que a Bíblia diz em Atos 9 que não era dessa forma que ele era. Não era assim que Paulo ele agia. Paulo ele cresce aos pés de Gamaliel. Paulo ele cresce aprendendo da lei de Deus. Paulo que era romano, só que Paulo ele vai para Jerusalém ainda novo. E ele vai crescer aprendendo da lei judaica. Ele vai crescer aprendendo da lei de Deus. E Paulo ele vai crescer com esse ensinamento: defender a lei, defender a palavra. Só que é interessante que quando Cristo ele surge na história, quando Jesus ele aparece sendo simples, humilde, porque nós sabemos que os judeus eles estavam esperando um Messias guerreiro, aquele que iria livrar-nos, aleluia, do poder dos romanos. Não era o Cristo humilde que os judeus esperavam. Não era um Cristo simples que os judeus esperavam. Eles esperavam, aleluia, um Messias guerreiro. O Messias queria proclamar a liberdade. De fato, ele proclamou a liberdade, mas não da forma que os judeus esperavam. E Paulo, ele era um defensor da lei. Paulo vai se tornar um fariseu, sendo um defensor da lei. Paulo, ele vai se tornar um perseguidor da igreja. Porque no tempo de Paulo, entenda uma coisa: falar que somos crentes hoje é um privilégio. Só que na época de Paulo não era assim. Falar que era crente naquele tempo, falar que cria no ministério de Jesus Cristo, era uma vergonha. Porque os judeus não aceitaram o ministério de Jesus. Meu Deus! Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Jesus veio para aqueles judeus, mas eles o rejeitaram. Quem é que lembra quando Jesus sai de Nazaré? Jesus disse que ele sai da sua pátria porque um profeta na sua parentela não tem honra. Jesus disse que ele queria operar grandes maravilhas em Nazaré. Jesus queria curar como ele curava em outras cidades. Ele queria operar como ele operava em outras cidades. Ele queria ser recebido como ele era recebido em outras cidades. Mas ele diz: um profeta na sua parentela não tem honra. E ele sai daquele lugar.
Deus não se manifesta onde a incredulidade opera. Deus não se manifesta onde a incredulidade toma conta. Jesus disse para Tomé: você quer porque você toca nas feridas, mas bem-aventurado é o que não precisa ver para crer. E Paulo ele vai falar aqui no capítulo 1, versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque naquele tempo, aleluia, se titular um seguidor de Cristo era uma vergonha para muitos. Só que Paulo ele vai dizer: eu não me envergonho desse Evangelho. Eu não me envergonho dessa palavra. Eu não me envergonho deste poder. Porque através dessa palavra, é através desse poder que eu vou ganhar muitas almas, aleluia, para a glória do Senhor Jesus. E é interessante trazer essa palavra para os nossos dias atuais hoje. Você acredita que tem gente que se envergonha do poder de Deus, sim ou não? Sim, irmãos. Tem pessoas que se envergonham, sim, infelizmente, deste Evangelho. Quem dera se todo crente fosse crente do lado de fora. Quem dera se todo crente tivesse a palavra de vida lá fora. Quem dera se todo crente, aleluia, fosse cheio do Espírito lá fora, irmãos. Mas a verdade é que não é assim que acontece. Nós estamos vivendo um tempo, como o irmão falou aqui, um evangelho raso, um evangelho sem profundidade, um evangelho sem temor, um evangelho muitas vezes sem palavra. O pastor Alaide falou algo interessante no culto ontem. Ele estava falando a respeito da palavra de Deus, que muitas vezes realmente é assim que acontece. Muitas vezes aqui fora nós retemos aquilo que o Senhor nos deu. A gente guarda aquilo que do céu foi nos revelado, foi nos entregue. E muitas vezes esse poder que nós recebemos, em vez da gente manifestar na vida de outras pessoas, a gente acaba retendo ele. A gente guarda ele para nós mesmos. E muitas vezes o poder de Deus guardado para nós mesmos, a gente não consegue manifestar nem para nós mesmos. Porque tudo o que Deus nos entregou, ele entregou para a gente manifestar na vida de outras pessoas. Paulo, apóstolo Paulo, um profeta, um homem de Deus, um homem que conhecia a lei, um homem que conheceu a palavra. Atos capítulo 9 vai nos dizer que ele recebe cartas, autorização para ir para Damasco. A sua intenção, aleluia, era matar, aleluia, os cristãos, perseguir a igreja de Cristo. Mas a Bíblia diz que quando ele estava chegando em Damasco, Jesus se revela para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? A Bíblia diz que no exato momento, aleluia, Saulo ele vai cair de joelhos e ele vai perguntar quem era aquela voz que falava com ele. E ele vai dizer: eu sou Jesus, aquilo que você persegue. Porque quem persegue, aleluia, a igreja não está perseguindo você, não. Está perseguindo o todo da igreja. Então, aleluia, não se preocupa quando alguém se levantar contra você com fofoca, com calúnia, com disse-me-disse, porque não está se levantando sobre você, contra você, mas é sobre aquilo que você está carregando. Entenda uma coisa: a luta não é contra você, a luta é para parar a igreja. E se você está dentro da igreja, significa que alguém responde por você, e quem responde por você se chama Jesus de Nazaré, aquele que veio, aleluia, para nos redimir de todo pecado, aquele que veio para nos limpar de toda sujeira. Quando eu me adentrei por essas portas, Deus disse para mim: hoje é uma noite de redenção, hoje é uma noite de retornar, hoje é uma noite de receber. E eu disse para Deus: receber o que é Senhor? E Ele diz, aleluia, poder, coragem para prosseguir. Porque tem muitas pessoas aqui, Deus disse para mim, querendo parar, querendo desanimar. Mas Deus disse, aleluia, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjugados. Por quê? Porque não é hora de parar, não é hora de retroceder. Quem carrega, aleluia, a palavra de Deus não tem o privilégio de andar para trás. Nunca para trás, sempre adiante. Nunca para trás, sempre adiante. Aleluia. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Nós fazemos parte deste poder. Carregamos o poder de Deus. Vemos Paulo, o homem de Deus. E hoje, aqui dentro desse texto, a gente sabe que Paulo ele sentiu na pele o que era ser perseguido por amor a esta palavra. Jesus, aleluia. Deus disse para Ananias, o profeta quando tinha escolhido, ele disse:
vai até uma rua chamada direita. Porque lá tem um homem que eu escolhi. Só que é interessante que a fama de Paulo não era boa. Todo mundo conhecia ele como perseguidor. Todo mundo conhecia ele como um fanático em derramamento de sangue. Paulo não tinha compaixão de ninguém. Se denominava ser cristão, ele aprisionava, muitas vezes matava. Se você for olhar para o passado de Paulo, você vai falar como que pode Deus escolher um homem desse. E não é diferente comigo e com você. Se a gente for olhar para trás, a gente se pergunta, porque eu me pergunto, o que Deus viu em mim para ter escolhido? Se você se perguntar isso hoje, eu tenho certeza que você não vai lembrar a resposta. Mas Deus, quando Ele te viu, Ele olhou para você. Ele já imaginou você uma mulher de Deus, um homem de Deus, glorificando o nome dele. Quando Deus olhou para você, Ele olhou, já avistando o seu futuro, já avistando a palavra na tua mão, na tua boca, a Bíblia Sagrada na tua mão. Você sendo um defensor do Evangelho, você fazendo a diferença. Porque se não for para fazer a diferença, nem precisa ser crente. Se não for para ser diferente do que o mundo lá fora, nem precisa dizer que somos crentes. Deus não fez o crente, não nos formou para ser igual ao mundo. E é essa dificuldade da igreja entender hoje em dia. É como já foi falado aqui. A igreja quer trazer o mundo, aleluia, para dentro. Porque a briga hoje na sociedade é ser aceito. E a igreja muitas vezes está entrando nesse conceito de ser aceito. Mas eu quero te dizer uma coisa: fazer parte do Evangelho também é fazer parte da rejeição. Fazer parte do Evangelho também é carregar a cruz pesada. É se sentir diferente. Muitas vezes se sentir sozinho. Muitas vezes a gente vai olhar, como já foi falado aqui no Salmos capítulo 1, Salmos de número 1, não se aceitar na roda dos escarnecedores. Evangelho é uma escolha. Evangelho é uma decisão. Evangelho não é emocionalismo. Não é aquele negócio que eu sinto e daqui a pouco eu não quero mais. Não é assim que funciona. Evangelho é decisões todos os dias. Evangelho é matar um leão todos os dias. É enfrentar o urso todos os dias. É se manter crente todos os dias. É se manter aceso todos os dias. É acender a luz do tempo todo dia. É querer, muitas vezes não querer mais orar todo dia. Muitas vezes não querer ler a palavra, mas ler a palavra todo dia. Ser crente não é fácil como parece, não. Mas Deus está dizendo, eu te escolhi. Não era porque você não era bom o suficiente, mas é porque eu ouvi você, porque Ele te carregar a minha palavra. E Deus está dizendo para você aqui, aleluia, não se enganando do poder dessa palavra, não, porque foi através dessa palavra que eu te encontrei. Aleluia. Outra hora você estava como o cego de Jericó, à beira do caminho, não sabendo para onde ia, não sabendo o que fazer, mas a palavra de Deus, aleluia, teve encontro com a tua vida. E hoje você está aqui não porque você é bom, não porque eu sou bom o suficiente, mas porque a graça dele me alcançou, a misericórdia dele me alcançou, e agora eu sou livre, porque a palavra de Deus, Paulo ele vai dizer no livro de Timóteo, eu não estou preso pela palavra, por amor à palavra eu estou preso, mas aleluia, a palavra de Deus é livre, a palavra de Deus ninguém prende, a palavra de Deus ninguém limita. Ele disse, me prenderam achando que por conta do Evangelho iam parar a palavra, porque ele dizia, vamos prender Paulo, porque prendendo Paulo a gente
Mas o seu passado também faz parte da sua história. Foi através do seu passado que Deus te escolheu. Deus não te escolheu pelo teu presente. Deus te escolheu por causa do seu passado. Foi olhando para o teu passado mesmo que Ele te escolheu. E é por isso que você não tem que se envergonhar. Porque tem gente que até hoje não entende por que Deus nos escolheu. Tem gente que não entende por que até hoje essa graça nos alcançou. Lembra de João 9? Eu amo João 9. Quando fala que Jesus, ele avistou o cego. E Jesus o redimiu. É interessante que se você for ler lá em João 9, você vai ver que depois que aquele cego, ele volta para o Siloé, a Bíblia diz que os vizinhos vão olhar para aquele cego e vai dizer assim: não era aquele que era cego desde nascença? Eles não aceitaram de jeito nenhum aquela transformação. Eles não entendiam de jeito nenhum. Quando o cego foi se apresentar aos sacerdotes, os sacerdotes olharam para ele e disseram assim: você sabia que o homem que te curou é pecador? Aí ele disse assim: se é pecador eu não sei. Eu só sei que eu era cego. Mas agora eu vejo. Tem gente que não vai entender. Tem gente que não vai aceitar. Tem gente que não vai compreender o porquê. Mas Ele te alcançou. E Deus está dizendo: nem um jugo contra a tua vida pode mudar isso. Eu te aceitei, aleluia, e te escolhi, está escolhido. Paulo ele disse: esse evangelho é para todos. Primeiro para os judeus e depois para os gregos. Esse evangelho é para todos. Todos têm direito dessa mesma graça. Todos têm direito dessa mesma salvação. A diferença é que uns aceitaram, outros rejeitam. A diferença é que você aceitou, outros até hoje estão rejeitando. O problema é que tem pessoas que estão passando pelo estreito. Estão ali, se segurando, porque ainda não entenderam. Ainda não entenderam que esse evangelho é um evangelho de renúncia. Mas quando você entende o poder que ele tem na sua vida, você vai ver que as renúncias eram muito simples e você já deveria ter renunciado há muito tempo. Quando você para ver, olhar para a sua vida, e você se pergunta assim: por que eu me pergunto isso? Hoje o meu arrependimento é não ter aceitado esse Jesus há muito tempo na minha vida. E eu digo: quanto tempo eu perdi? Era para mim sentir essa presença há muito tempo. Era para mim sentir essa alegria há muito tempo. Era para mim ter conhecido esse Jesus há muito tempo. Hoje o meu maior arrependimento é não ter aceitado Ele antes. Mas hoje eu glorifico Ele porque Ele me tirou. Ele me tirou de um lamaçal tão sujo. Ele me tirou de uma sujeira tão grande. E hoje eu estou aqui, você também está, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E através da sua vida, Deus vai tirar muitas pessoas do lamaçal. Porque Deus diz assim, aleluia: se a gente não clamar, até as pedras clamariam. Mas enquanto estiver na casa de Deus o profeta, ele vai usar você para pregar a palavra dele. Enquanto ele tiver o nome de Deus e uma mulher de Deus, Deus vai continuar pregando a sua mensagem. Jesus disse: esse evangelho será pregado até os confins da terra. Então eu quero te dizer uma coisa: você faz parte dessa promessa. Deus te escolheu, aleluia, para estar aqui nesta noite. Você não caiu por aqui ou paraquedas, não. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Como ele disse para Jeremias: desde o ventre te escolhi, e entre as nações te dei por profeta. Entenda uma coisa: Deus te escolheu para essa chamada. Não abra mão do teu propósito. Não renuncia, aleluia, não desista. Não abandone o ministério. Não abandone a sua chamada. Não abandone, aleluia, a palavra. Por quê? Porque essa palavra é tudo que você precisa para continuar. Não se envergonhe dessa palavra, meu irmão. Quando alguém perguntar assim para você: você é crente? Você diz: eu sou. Eu sou crente, eu adoro Jesus, eu vivo para Jesus. Tudo que eu tenho é para a glória de Jesus. Tudo que eu construí é para a glória de Jesus. E tudo que Ele ainda vai me dar é para a glória de Jesus. Não se envergonhe dessa palavra. Coloque, aleluia, essa palavra na tua boca. Quando você sair por essas portas e diz: eu não me envergonho do Evangelho.
Evangelho, porque Ele é o poder de Deus. Você carrega este poder. Gênesis capítulo 1. Deus vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Significa, quando você vai ver esse texto, você vai ver que Deus não estava sozinho no momento da criação. Jesus estava à direita do Pai e o Espírito Santo também. É por isso que ele é conhecido como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Significa que você não tem só o poder de Deus, você também carrega um pouco do Filho. Você também carrega o Espírito. Você recebeu o poder de Deus. Você foi salvo pelo Filho. E você anda com o Espírito. Quem entende isso sabe que no momento da guerra a gente nunca está sozinho. No momento da adversidade a gente nunca está sozinho. Quando o mar balança, muitas vezes nós queremos pular do barco. E sabe por que nós queremos pular? Porque antes de ser crente, a gente é ser humano. Eu não estou pregando para anjos aqui, estou pregando para homens, mulheres, seres humanos, falhos. Nós somos assim. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Nós somos justificados por ela. Então não se envergonhe. Ainda que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós nos envergonhamos de quem somos. Mas não se envergonhe da palavra de Deus. Porque você carregando essa palavra aqui, você também está carregando o poder da vida. E aonde essa palavra tiver em movimento, haverá vida e esperança. Aonde essa palavra estiver sendo proclamada, haverá vida e esperança. Aonde o Evangelho estiver sendo pregado, haverá vida e haverá esperança. Ainda há esperança para a árvore cortada, que é o cheiro das águas prontas. Crente, quando está alicerçado na rocha, a Bíblia diz que ele cai 7 vezes. Ele pode cair, mas ele retornará, se levando. É essa a diferença de quem carrega a palavra. Nós não ficamos refém da acusação. Não ficamos refém da perseguição. Não ficamos refém, aleluia, dos nossos sentimentos. Deus nos fez para ser criaturas livres. Deus não nos fez para ficarmos amarrados pelos nossos sentimentos, aprisionados pelo nosso querer. Paulo disse: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso dominar os meus sentimentos. Eu preciso dominar o meu querer. Os meus sentimentos não podem me dominar. Os meus sentimentos não podem falar comigo. Tem muito crente refém de sentimento hoje. Tem muito crente refém do sentimento da raiva, da ingratidão. Tem muito crente refém dos sentimentos. Quem lembra aqui do Salmos 42, sabe, você vai dizer assim: porque está batida a minha alma e porque te perturba dentro de mim. Mas ele vai dizer: espere, Deus, pois eu ainda o ouvi. Porque o crente não pode ficar refém dos seus próprios sentimentos. Jesus nos fez para ser criaturas livres. Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós temos o direito de escolha. E é esse direito de escolha que o mundo não entende, o mundo não compreende. Porque o mundo hoje é refém dos seus sentimentos e eles não têm, eles não enxergam essa escolha. Eles se veem aprisionados nos seus próprios quereres. Eles se veem aprisionados nas suas próprias emoções, nos seus vícios. E mesmo quando eles desejam dizer não, eles não conseguem. Porque o vício domina. Porque o querer do homem domina a carne. Mas quem é nascido do Espírito não é assim. Quem é nascido do Espírito domina o Espírito. Quem é nascido do Espírito domina a si mesmo em Cristo Jesus. Aleluia. Eu me lembro que quando eu me converti, preste atenção nisso. Quando eu me converti, foi muito difícil para as pessoas ao meu redor aceitar a minha conversão. Entenda, é mais difícil para quem está ao teu redor do que para você mesmo. Quando eu me converti, as pessoas ao meu redor tinham a dificuldade de entender que eu era uma nova criatura.
E todas as vezes, principalmente na área familiar, todas as vezes que eu estava com os meus parentes familiares, e aí, quantas e quantas vezes me ofereciam uma bebida. E eu dizia, eu não bebo mais. Eu dizia, eu aceitei Jesus. Aleluia! Eu não faço mais parte disso. Só que, mesmo quando eu falava, eu não demonstrava convicção de quem eu era. Por mais que a gente fale, a gente precisa mostrar, ter convicção de que nós somos. E muitas vezes eu não passava a autoridade de quem eu era. E eu falava, não, eu não bebo mais. Novo convertido, irmão. Só que Deus foi me dando estratégia, foi me ensinando. E Ele disse para mim, você precisa ter convicção. E as pessoas precisam enxergar quem você é agora. Não basta só você saber quem você é. As pessoas precisam saber quem você é agora. E aí de tanto eles me oferecerem, eu dizendo não. Chegou uma hora que eu percebi que os convites já não estavam vindo na minha direção. Eu percebi que mesmo nos lugares que eu estava, com os meus familiares, eles já não me ofereciam nada. Eu percebi que Deus foi começando a me dar estratégia de autoridade. Eu dizer não, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E sabe o que é interessante? Que hoje as mesmas pessoas que me ofereciam bebida, hoje me chamam para orar por ela. Sabe por quê? Porque você precisa manifestar aquilo que você carrega. Você precisa manifestar aquilo que você carrega. Não basta só eu e você saber quem somos. O mundo também precisa ter essa certeza de quem você é agora. Então carregue a palavra de Deus dizendo, eu não me envergonho desta palavra, porque ela é poder de Deus. E aonde o poder de Deus está, a manifestação da tua palavra. Levanta a tua palavra aí nessa noite. Quem trouxe Bíblia? Quem trouxe espada? Levanta ela para cima e diga, eu não me envergonho dessa palavra, porque é poder de Deus. Diga, eu não me envergonho dessa palavra, porque é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus essa palavra aqui. A Bíblia diz que ela é viva. A Bíblia diz que ela é eficaz. A Bíblia diz que ela é penetrante. A Bíblia diz, aleluia, essa palavra ela cura, essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra viva, essa palavra purifica, essa palavra ela é poderosa, ela caia solo, ela caia seco. E Deus está dizendo, você é justificado pelo Amém? Você é justificado pela palavra. E aqui eu encerro, dizendo para você que a caminhada é longa. Não é fácil. Eu falei isso esses dias. Eu não aceito voltar lá onde Deus me tirou. Eu declarei isso junto à igreja. Eu senti graça. Porque eu disse, da onde Deus me tirou, para lá não volto mais. E eu quero que você declare isso. Você pode declarar isso comigo? Diga, da onde Deus me tirou, para lá eu não volto mais. Mais uma vez, da onde Deus me tirou, para lá não volto mais. Eu não aceito retroceder. Eu não aceito voltar para trás. Eu não aceito ser quem não era. Eu não aceito carregar